Pessoal, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série de leitura e comentário do Estatuto do Servidor Público de Contagem. Os vídeos anteriores nós trabalhamos até o artigo mais ou menos 60, nesse vamos dar continuidade. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que você assine o canal, dê o joinha para fortalecer e manter o nosso trabalho ativo. 69. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimos de 50% em relação à hora normal de trabalho. Serviço extraordinário, horas extras. Então, 50% das horas extras. Somente será permitido serviços extraordinários para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias, conforme dispuser em regulamento. Então, você pode fazer 2 horas extras e precisa ser uma situação excepcional e temporária. Por exemplo, agora no período da pandemia, pode ser que essas horas extras estejam sendo liberadas, porque é extraordinário. Seção 5. Do trabalho executado em dias destinados a repouso. O trabalho executado em dias destinados a repouso será pago em dobro ou compensado na semana imediatamente posterior. Então, você trabalhou no domingo, você não deveria trabalhar no domingo. Você terá direito ao pagamento em dobro ou compensar na próxima semana. Subseção 6 do adicional noturno. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de mais 25%, computando-se cada hora com 52 minutos e 30 segundos. Então, cada hora 52 minutos e 30 segundos, 52 minutos e 30 segundos, e 25% de adicional noturno. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo a que se trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 69. Então, é um trabalho extraordinário e ele ainda ficou a mais, né? Hora extra, ele ficou a mais, ainda tem o direito ao serviço noturno. Subseção 7 do adicional de férias. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de pelo menos 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Ele não precisa pedir, todo mundo recebe, isso é básico em qualquer lugar, inclusive no setor privado. O servidor em regime de acumulação lícita receberá o adicional de férias calculada sobre a remuneração dos 2 cargos. Então, tem 2 cargos, recebe ali para cada um deles. Gratificação de produtividade. Os servidores da administração fazendária fazem jus, dentro da área de sua competência, a gratificação de produtividade conforme dispuser a lei específica. Então, só para a administração fazendária. Então, normalmente está relacionado ali a conseguir recuperar ativos, recuperar desvios, enfim, normalmente está relacionado a isso. Das férias, é o capítulo 3, artigo 76, que foi alterado, nova redação, pela Lei Complementar 229 de 2017, pouco tempo. O servidor fará jus a cada período de 12 meses consecutivos de efetivo exercício a 25 dias úteis de gozo de férias, que podem ser acumuladas no caso de interesse da administração pública, até o limite máximo de 2 períodos de gozo, sem prejuízo da remuneração e acrescido dos adicionais de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Corretinho. Aqui ainda tem uma vantagem, são 25 dias úteis de férias, então dá mais do que 30 dias. O período no caput o disposto no caput deste artigo não será aplicado aos servidores que já iniciaram o período consecutivo ou o gozo das férias antes da aprovação da lei complementar. Então, o cara já começou a gozar das férias, por exemplo, começou a gozar das férias nesse mês, e ela foi no dia seguinte, foi aprovada.
E ainda era 30 dias? Vamos ver se era 30 dias mesmo. 30 dias, ainda era 30 dias. Então ele não vai fazer jus a isso, coitado da pessoa. Parágrafo 2º. Para fins de gozo de férias regulamentares e dias úteis, considera-se qualquer dia que não seja sábado, domingo e feriado. Os 25 dias úteis de gozo de férias que trata o caput deste artigo poderão ser parcelados em 2 etapas não inferiores a 10 dias transcorridos de férias. 2 dias corridos de férias, desde que requerido pelo servidor e no interesse da administração pública. Isso vale mais para casos da administração. Os 25 dias de gozo de férias regulamentares serão concedidos somente ao servidor e ao empregado público no efetivo exercício de suas funções públicas no município. Então, não adianta você pedir férias se você não está trabalhando no município. É vedado ao servidor e ao empregado público beneficiado com os 25 dias úteis de férias regulamentares a conversão de 1/3 do período de gozo de férias em abono pecuniário. Então, é vedado, ele não pode fazer isso de forma alguma. A conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Ele não pode pedir para que isso seja em din-din. Aos servidores dos quadros setoriais da educação e da Fundação de Ensino de Contagem, que interessa a gente, ficam mantidas as regras estabelecidas em legislação específica, salvo os quadros administrativos que fazem jus aos 25 dias úteis de férias. Então, a gente continua com os mesmos 30 dias. Não mudou nada. Então, para a gente não se altera os 25 dias. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo único deste artigo, que é o próximo. Parágrafo único. É facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 60 dias de antecedência de seu início. Então, pode até 1/3 virar dinheiro, só que tem que ser pedido com antecedência. Não vale para professor, né? As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público, que é o caso agora, por exemplo, da pandemia. Ao que me parece, as férias foram interrompidas. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Conceder-se-á ao servidor licença. Parágrafo, inciso 1. Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro, para serviço militar, para as atividades políticas, prêmio por assiduidade, que é a férias prêmio, para tratar de interesses, para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista. O funcionário não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, 2 anos, salvo nos casos dos incisos 2, 3, 4 e 7. 2 por motivo de afastamento do cônjuge, 3 por serviço militar, 4 para atividades políticas e 7 para desempenho de mandato classista, que é o mandato lá no sindicato. É vedado ao servidor de atividade remunerada durante o período de licença previsto no inciso 1 deste artigo, motivo por doença da família. Então, é vedado o exercício de atividade remunerada. Ele não pode trabalhar caso ele esteja aqui, por motivo de doença de pessoa da família. Artigo 80. A licença concedida dentro dos 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Então, tá uma licença, conseguiu outra, no caso vai ser prorrogação, se está ali dentro dos 60 dias. Dá licença por motivo de doença em pessoa da família. Então, vai explicar como que funciona.
poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou do companheiro, padrasto ou madrasta, ascendentes e descendentes, enteado e colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação médica. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o serviço do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. Por exemplo, sua mãe ficou doente, você precisa acompanhá-la, ela precisa de auxílio ali o tempo todo no hospital, você pode requerer essa licença. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até 30 dias por ano, podendo ser prorrogada por até 90 dias sem remuneração e mediante parecer da junta médica. Então 30 dias você recebe normalmente, mas se você quiser prorrogar por 90, ou seja, mais 60, pode, só não vai receber, mas precisa de um parecer da junta médica falando que aquela pessoa, seu filho, sei lá, não, né? Melhor não. Aquele exemplo de outra pessoa lá necessita, né? Ficar atraindo essas coisas ruins pra gente, não. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo único. A licença será de até 4 anos sem remuneração. Então, pode pedir licença, pode acompanhar o cônjuge, mas é sem remuneração e vale por 4 anos. Tá? Então, aqui não fala que mulher é homem, não, como o Betinho falava que era mulher, pode acompanhar o homem. Aqui é cônjuge. Seção 4. Dá licença para o serviço militar. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na lei específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Então, acabou o serviço, 30 dias para assumir, só que esses 30 dias ele não recebe. Licença para atividade política. O servidor terá direito à licença nos termos da legislação federal e municipal. Férias-prêmio. Após cada decênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 6 meses de licença a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo. O parágrafo 1º foi vetado, o 2º. É facultado ao servidor fracionar o gozo da licença de que trata este artigo em 3 períodos. Vamos conferir decênio? O que é um decênio? Década, 10 anos. Então, aqui no caso de contagem, são 10 anos para ter direito a férias-prêmio. Nem são 5. E são 6 meses. Normalmente são 3 meses a cada 5 anos. No caso de contagem, são 10 anos para 6 meses. Que nem diz meu amigo, estou impressionado. Artigo 86. Não concederá férias-prêmio ao servidor no período aquisitivo, creio eu, licenciar para tratar de interesses particulares, for condenado a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, afastar-se para acompanhar cônjuge ou companheiro, descontar-se do período aquisitivo, desconta-se, né? Descontar-se-á, vai se descontar, do período aquisitivo, o gozo de licença sem remuneração por motivo de doença em pessoa da família, então aqueles 60 dias que você pode incluir, desde que comprovada a necessidade de afastamento. A não comprovação implica em perda do direito do benefício. Então, foi comprovado, precisava, não comprovou,
perde o benefício. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês a cada 10 faltas. Cada 10 faltas reduz 1 mês. Tá bom, né? Em outras prefeituras normalmente nem dá as férias-prêmio. 87. O número de servidores em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Então, por exemplo, se você tem lá 10 professores, somente um naquele ano poderá... Não, 1/3, né? Então, 3 poderão estar em gozo de férias-prêmio. 88. Será deferida a cada servidor a concessão em espécie de, no máximo, 2 meses de férias-prêmio por ano, salvo o caso de aposentadoria, em que o pagamento será imediato e integral. Será deferida a cada servidor a concessão em espécie de, no máximo, 2 meses de férias-prêmio por ano, salvo no caso de aposentadoria, em que o pagamento será imediato e integral. Parágrafo único. Na hipótese de falecimento do servidor, é devido ao cônjuge sobrevivente e aos herdeiros necessários o valor correspondente à concessão do período de férias-prêmio não gozadas ou não pago. Então, se ele morrer, paga-se ao herdeiro. Pode-se vender a cada concessão, a cada período, né? 2 meses. 89. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de férias-prêmio que o servidor não houver gozado ou convertido em espécie. Então, não gozou, vale o dobro. 6 meses, 1 ano, a menos. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 90. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Então, 2 anos, caso de interesse particular, mas isso é critério da administração. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por interesse do serviço. Então, você está em licença, o servidor pode interromper ou mesmo, né, o interesse do serviço pede que ele seja interrompido. Parágrafo 2º. A critério da administração poderá ser concedida nova licença mencionada no caput deste artigo ao servidor estável, pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Então, pode ter mais uma licença, né? Seção 3. Da licença para o desenvolvimento de mandato classista. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato eletivo em direito de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração, desde que a entidade tenha no mínimo 50% de sua base de atuação filiada. Ou seja, então precisa ter pelo menos 50% da sua base, ela esteja filiada. Aqui teve uma mudança agora em 2019. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para o cargo de direção, até o máximo de 3 por entidade, exercendo o disposto no artigo 2º no parágrafo 2º deste artigo. Então, o que está dizendo? Antes, você tinha até de direção até o máximo de 3 por entidade. Então você tinha o Sindiúte, o Sindifisco, enfim. Cada um poderia ter 3 líderes. E o entendimento era, por exemplo, se o sindicato era de Betim, ele era liberado para Betim. Se era de Contagem, era liberado para Contagem. Então tinha 3 liberados para Betim, 3 liberados para Contagem e assim por diante. A Lei Complementar de 2019, ela mudou isso. O que ela está dizendo? Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção, até o máximo de 3 por entidade, excetuado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. O que está aqui no parágrafo 2º?
fica estabelecida a liberação de 9 servidores eleitos para o cargo de direção do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, subsede Contagem, sendo 8 pertencentes ao cargo setorial da educação e 1 pertencente ao quadro setorial da FUNEC. Ponto. Isso daqui modificou completamente o entendimento. Antes eram 3 para cada classe, então tinha lá a subsede Betim, subsede Belo Horizonte, todos tinham 3. Agora não, agora é somente para a subsede Contagem, sendo 9. 8 pertencentes ao quadro único setorial da educação e 1 da FUNEC. Isso deu uma confusão, teve gente que ficou bravinho. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição por uma única vez. Então também aqui modifica um pouquinho. Então aquela pessoa que vivia licenciada no sindicato desde quando entrou, não pode mais. Capítulo 5 dos afastamentos. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 92. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros municípios. Parágrafo único. O ônus da remuneração do cedido ficará a critério do cedente. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. O servidor investido em mandato eletivo ficam-se as seguintes... Vamos lá de novo, né? Começando de novo. O servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Então, federal, estadual ou distrital fica afastado do cargo. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e investido em cargo de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração eletiva. Então aqui temos duas situações. Primeira, do prefeito. Se ele for prefeito, ele é afastado das suas atividades, ele pode escolher qual salário ele vai querer receber. Se for vereador, ele, se tiver compatibilidade de horário, ele pode continuar trabalhando, por exemplo, como professor à noite e ser um vereador de dia e receber os 2 salários. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, por exemplo, já tem vantagens, ele é um procurador, ele é um advogado qualquer aqui do município, ganha muito bem, mais do que um vereador, ele pode optar por ficar com esse salário, sem problema algum. Parágrafo 1º. No caso do afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Previdência Municipal como se em exercício estivesse. Para continuar, para ele receber, porque não vai continuar contando como exercício, né? Ele vai, mesmo aquele período eletivo, ele não vai deixar de contribuir, então na hora de aposentar aquilo conta como se ele estivesse em exercício, no cargo original. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seção 3 do afastamento para estudo no exterior. Então você que é funcionário da prefeitura pode inclusive estudar no exterior. Veja como. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudar, sem autorização do prefeito municipal ou tratando-se de servidor do Poder Legislativo do presidente da Câmara Municipal. Pode, mas o prefeito tem que te autorizar. A ausência não excederá de 4 anos, e findo o estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Então, ficou lá 4 anos fazendo doutorado na Alemanha. Voltou, passa 4 anos, só depois ele poderá pedir uma nova ausência, ou seja, um novo afastamento. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, cuja dispensa for custeada pelo Tesouro Municipal, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares, antes de
decorrido período igual ao afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Então, você conseguiu deixar o país para estudar e o prefeito ainda pagou os seus estudos. Só que lá você quis continuar lá. Você poderá fazê-lo? Sim, desde que você passe igual o período aqui, que seja 4 anos, 2 anos, o tempo que você ficou lá, ou que você pague ao erário o que você recebeu. Artigo 95. O afastamento para estudos no exterior obedecerá ao disposto em regulamentação e regulamento específico. Capítulo 6 das concessões. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doar sangue e para se alistar como eleitor, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de cônjuge, companheiro, pai, madrasta, padrasto, filho, enteado, menor sob guarda ou tutela de irmão. Por 2 dias em razão de falecimento de avô e avô, de cunhado e tio, para comparecimento a congresso ou outro evento científico, quando autorizado pelo prefeito municipal, então ele pode também, por um dia, pelo dia de seu aniversário de nascimento, após análise da conveniência e oportunidade da administração pública, conforme a regulamentação específica. O dia de aniversário aqui está em lei, ó, por um dia de seu aniversário. Capítulo 7, mas tem que ter a conveniência, né, da administração pública. Do tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 182 dias não serão computados, arredondando-se para um ano quando excedente esse número, para efeito de aposentadoria. Então, completou meio ano, já vale um ano. Não completou um ano, não é um ano ainda. Não completou meio ano mais um dia, não é um ano ainda. Além das ausências do servidor prevista no artigo 96, são considerados como de efeito exercício os seguintes afastamentos em virtude de férias, exercício de órgão ou entidade de poderes da União, Estados e outros municípios do Distrito Federal, em caso de reembolso pela entidade concessionária, participação em programa de treinamento regularmente instituído, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrito federal, exceto para promoção por merecimento, júri e outros serviços obrigatórios por lei, estudo no exterior quando autorizado o afastamento, licença gestante, adotante e a paternidade, para tratamento da própria saúde até 2 anos, para desempenho de mandato classista, exceto para o efeito de promoção por merecimento de férias-prêmio. Então, o desempenho de mandato classista não goza de férias-prêmio. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, prêmio por assiduidade e por convocação para serviço militar. Tudo isso conta normalmente como atividades em exercício estivesse. 99. Contar-se-á para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Tempo de serviço público prestado à União, Estados e demais municípios e Distrito Federal. Então, para o efeito de aposentadoria e disponibilidade, vale. Para licença para tratamento de saúde de pessoa, da família ou funcionário com remuneração, a licença para atividade política, no caso do 93, o tempo de serviço em atividade pública ou privada vinculada à Previdência Social, nos termos do artigo 7º, do parágrafo 7º do artigo 52 da Orgânica e do parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal, o tempo relativo ao serviço militar obrigatório, o tempo de serviço a que se refere o inciso 1 deste artigo não poderá ser contado em dobro
ou com quaisquer outros acréscimos. O tempo em que o servidor estiver aposentado por invalidez ou indisponibilidade será apenas contado para nova aposentadoria ou disponibilidade. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função, de órgãos ou entidades do poder público da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia e fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Para capítulo 8, do direito à petição. Então, direito de peticionar, de falar, olha, isso aqui está errado. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou de interesse legítimo. O requerimento será dirigido ao secretário da administração e encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Então, fez o pedido de petição, foi negado, ele pode ali fazer um novo pedido, fazer uma reconsideração. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Cabe recurso, o indeferimento de pedido de reconsideração e os das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Os recursos será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferida a decisão sucessivamente em escalas ascendentes às demais autoridades. Os recursos, aqui vai falar sobre recursos, a gente vai pular, viu? Porque não sei se isso vai ser cobrado, não. Tem coisa muito mais importante para ser cobrado. A gente vai direto aqui, para o regime disciplinar dos deveres. São deveres do servidor. Aqui sim já é importante. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais. Então você tem que ser leal com as instituições, trabalhar com zelo, observar as normas legais e regulamentares e cumprir as ordens superiores. Só não cumpre quando ela é deliberadamente ilegais. Por exemplo, vai lá e mata aquele fulano de tal. Isso é ilegal, você não pode matar ninguém. Então, tá errado. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal e requisições para a defesa da fazenda pública. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos das repartições. Então você não pode chegar em casa e contar para todo mundo, não pode jogar suas canetas fora, levar conhecimento à autoridade superior às irregularidades que tiver ciência, é a sua obrigação. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas. Urbanidade é um termo preconceituoso, tá? Para dizer o educado. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder é também um direito. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente acrescida pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa. Então, tudo aqui que pode ser feito são os deveres do servidor. Das proibições. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, então você não pode ir embora do nada. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Então você não pode levar, por exemplo, aqueles relatórios descritivos para casa se a sua pedagoga não te autorizar, ou se o seu
diretor. Recusar fé a documentos públicos. Então fala, não, isso aqui está errado, isso aqui não pode. Esse documento é falso, não pode ser feito isso. Ou exigir, por exemplo, que ele seja autenticado. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso à autoridade pública ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar o ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Ou seja, você não pode sair falando mal do prefeito ou do seu secretário de educação ou da prefeitura, enfim, a não ser que isso tenha uma crítica do ponto de vista doutrinário, de conhecimento científico, aí pode. Só que isso tem que ser em trabalho assinado, não pode ser anônimo. Compete à pessoa estranha cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, por exemplo, você vai trabalhar na repartição, mas coloca lá sua esposa para fazer sua atividade. Não pode. Compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou a partido político no recinto da repartição. Então você não pode ficar lá fazendo campanha para o seu sindicato. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil. Então não pode, né? Se você sabe lá que a sua esposa está trabalhando com você e você é o chefe dela, você tem que relatar isso e pedir a mudança, né? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Então isso também não pode. Participar de gerência ou administração da sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Então isso tudo pode, mas você não pode ser da gerência, de administração, de sociedade privada. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e cônjuge ou companheiro. Aí você pode receber propina, comissão, presentes ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, lógico que não. Proceder de forma desditosa, não ser educado, né? Não ser ditoso. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, por exemplo, imprimir seu trabalho de escola na repartição pública. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então aqui, capítulo 3 da acumulação. Vocês estão vendo que é gigantesco. Nós vamos dar uma paradinha por enquanto. Nós voltamos já com a última parte desta lei. Não se esqueça de assinar o canal, dar o joinha, porque aqui todas as aulas são grátis.